Os Ratos, por Dionélio Machado, editora Planeta, 7ª reimpressão, narração Príncia de Resende. Capítulo 2. O Fraga não viu nada, naturalmente. Lá estava ele, na porta da casa, do outro lado da rua. Parece que tem os olhos nele. Cumprimentar, não cumprimentar. O que incomoda é que ele vai lhe responder um cumprimento com uma saudação entusiasta. Saudação manhã cedo. Dá a impressão, Fraga, de ter uma vida bem arrumada. O padeiro, o leiteiro, quando voltam, depois de feita a redistribuição, fica algum tempo ainda conversando com ele. O mês já vai em meio e ele interrompe a palestra, chama a mulher. Não seria bom pagar esse homem hoje? Não tem pressa, seu Fraga. Ele aí está guardado. O bonde já se acha no fim da linha. No fim da linha, 2 ou 3 quadras dali, é um amontoado de carroça de leiteiro e de carreta de lenha na frente do armazém. Os leiteiros e os lenheiros tomam cachaça naturalmente. O seu leiteiro tem um ar de decisão e insolência. Encostado ao balcão, falando com os outros, gesticulando, depois sai. É risco de um dorso vestido de camiseta muito justa cortando o ar. Pega as rédeas e abala furioso. O bonde mexeu-se. As portas, num e outro ponto, despenga-se os homens abanam para trás, vão se pôr nos postes brancos. Da casa contígua à sua sai um rapaz de uns 20 anos, o ar comedido. Cumprimenta Naziazeno num cumprimento sério, sem intimidade, enquanto a mulher por trás das vidraças parece que os observa. Naziazeno vai até o meio da rua, o bonde já se aproxima. Se olha para sua frente, o Fraga é capaz de falar-lhe, acham-se muito perto. Ele terá de fazer-lhe então uma cara de riso, um ar de despreocupado. Depois, ao meio-dia, sua volta, a mulher já soube pelas crianças, contou tudo ao marido. Ele é capaz de ficar com os beiços moles de espanto. O moço, seu vizinho, que espera o bonde ao seu lado, relanceia-lhe às vezes um pequeno olhar. Sempre Naziazeno se intrigou muito com esse rapaz, silencioso, com cara de quem não vê e não compreende. Só muito tempo depois foi que soube que ele é empregado no escritório da importadora. Talvez ele não compreenda aquilo, talvez não saiba o que imaginar. São tão diferentes, ele nunca briga com a mulher, nunca levanta a voz, talvez não compreenda. Naziazeno se sente mais a gosto. Passa-lhe pela cabeça que vai assumir uma atitude de cínico, e isto um pouco o perturba. Mas quando o rapaz o fita de novo, ele já o fez várias vezes com regularidade naqueles poucos momentos. Ele se firma naquela ideia, diante do seu olhar sereno e vazio, e ergue um pouco a cabeça, embebe-a no ar fresco da manhã. Ele teme dar com os olhos no outro seu vizinho, o dos fundos. É um amanuense da prefeitura, tem mulher e filhos, anda sempre barbado. Quando Naziazeno foi morar ali, logo soube da fama que acompanhava esse sujeito. Não paga ninguém. Se ele agora aparecesse ali, lá viriam aqueles 2 olhos, sabidos de verruma, olhos devassadores. Os melhores lugares do bonde estão ocupados. Apesar de tão cedo, é estranho. Levanta-se a extremidade de um dos bancos dos lados, no fundo. O bonde leva uma outra gente. Não a que ele está acostumado a ver, às 9 ou às 10 horas. A sua hora. Melhor. Essa falta de conhecidos apazigua-o. A não ser que o amanuense... Com efeito, o amanuense da prefeitura é madrugador. Tem galos, todas as exterioridades de um sujeito ordenado como Fraga. Não paga ninguém. O amanuense, na certa que infunde a seu receio, nunca se ouviu uma alteração no seu pátio. Ele, de certo, franze a cara, diz 2 ou 3 coisas com um ar de honestidade incomodada, e é tudo. O outro sabe o valor daquilo.
mas não discute mais, anulado numa atividade parecida com a do respeito. É só na carroça que o padeiro, que o leiteiro fazem os valentes, esbravejando, açoitando o burro. Mas o amanuense já está outra vez dando milho ao galo. A mulher perto, ainda indignada. Como são diferentes. Ele torce a cabeça, olha para fora. A cor da luz do sol é diversa de manhã, de tarde, à tardinha. Nesse momento é doirada, e as sombras são azuis. Agora, todos os dias, vai levantar aquela hora. Chega cedo a repartição, lá há de estar outra vez o Horácio, conversando a uma das portas com o Clementino. Conversa lenta de coisas passadas, passeios, casos de cavalos, de sujeitos de outros lugares. O encanto que tem essa vida, que ele já supunha extinta, e que Horácio e o Clementino, simples serventes, ainda conhecem. Estabeleceram um condutor, vai por algum tempo, mas ele não esquece o fato, tão importante achou. O condutor aproxima-se, é bonachão. Aos que estão recostados na janelinha, modorrando ainda, sonhando com a paisagem disparada, ele os desperta fazendo tilintar os níqueis na concha da mão, como uma velha matrona sacudindo um milho para chamar as galinhas. O passageiro sobressalta-se, levando a mão atarantada ao bolso do colete, sob o olhar risonho do empregado. Nazianzeno mete também a mão no bolso dos níqueis. São 10 tostões, uma garrafa, 2 vidros de 300 gramas, álcool e 2 menores, das porçõezinhas. Parece incrível que na sua casa só havia uma garrafa vazia. Ele guardava aqueles vidros de 300 gramas, sem propósito definido. Colecionismo. Essa palavra já ouviu numa conversa entre médicos. Que representará em medicina? Mas é certo, ele guarda esses vidros grandes, brancos e simpáticos. Nunca lhe ocorrera vendê-los, trocá-los por alguns níqueis. Isso foi expediente da mulher. Nem eles lhe lembravam essa grande coisa, o combate, afinal vencido, que foi a doença do garotinho. A diarreia de se sujar até 15 vezes nas 24 horas, expressão do médico. A magreza e a debilidade, e olhos caídos, tristes, profundos, de apertar a garganta da gente. E por fim aquela palavra terrível, terrível. Mas ele está mesmo atacado de meningite, doutor? Não, ainda não. Mas o senhor tem receio, então. Nesses casos de desidratação, de desnutrição violenta, é sempre melhor de recear. Faça tudo, doutor. Faça o que puder para salvar o meu filho. O senhor não se arrependerá, doutor, e seja certo. O senhor ganhará o que o seu trabalho vale. Depois o menino foi pouco a pouco ganhando forças, ganhando carne, e o pai mais tenro com o filho do que nunca, mais feliz do que nunca. Tu ainda não pagaste o doutor, Nazianzeno. Não paga ninguém. O bonde continua a sua marcha, parando aqui e ali, entrando nas pessoas, saindo algumas e uma dança de lugares quando uma ou outra sai. Já Nazianzeno continua a sua marcha, parando aqui e ali, entrando pessoas, saindo algumas e uma dança de lugares quando uma ou outra sai. Já Nazianzeno, um companheiro de banco à sua esquerda, porque à direita se acha um dos espaldares de que ele se apoia. À sua frente, o outro banco, igual ao seu, está se enchendo também. Um soldado de pé, as pernas abertas. Aparam-se mais para o fundo numa das colunas. Toda essa gente se enxerga, se observa. Alguns conversam. O bonde a esta hora sempre vem cheio. Eu me admiro de ainda haver lugar. Que horas serão? 7:30 passadas. Ou com atraso. A que horas você entra? Voltando umas 7:45. Tem um tipo de empregado de balcão. Nazianzeno mesmo parece já ter visto aquelas caras. Talvez no próprio bonde, quando voltam ao meio-dia. Que é que leva aí? Diz um deles, e aponta com os olhos para um certo objeto que o outro, com a mão diligência,
com a mão diligência por introduzir melhor no bolso por trás da calça. Naziazeno também olha e sente um mal-estar vago e indefinível, quando o outro esclarece. Leite. É meu almoço. Como é que um homem pode se contentar apenas com um vidro de leite ao meio-dia? Pensa Naziazeno. O olhar do leiteiro, ameaçando e insultando, e que ele sustenta mal, parece com nitidez na face atringueirada, sobre o pescoço forte que emerge da camiseta muito justa. E de manhã o que você toma? Churrasqueiro. Naziazeno observa melhor o indivíduo. Ele tem mesmo ar de pessoas de fora, de gente da campanha. A pele trigueira, cheia de rugas. Parece homem de 40 anos. Tem um cabelo todo preto e liso, como de índio. Certamente não mora na linha do bonde. Habita uma pequena chacrinha onde possui sua criação. Tudo é relativo à fartura lá. Dinheiro não há de ter dinheiro, mas tem a despensa cheia. A casa produz galinhas, um que outro porco, frutas, etc. Aquela cara também inspira respeito, aquela cara de olhar moroso que traduz uma compreensão lenta e firme. Naziazeno tem medo que lhe leiam na cara essa compreensão de tudo, essa inteligência das coisas miserável e aviltante, que tem, por exemplo, o Duque. Ele, na frente do seu leiteiro, aparece que possui a cara do Duque, o olhar como de quem se lhe fica evasivo. Ele parece que está mentindo em cada palavra verdadeira e angustiante que profere. Passam carroças de padeiro e de leiteiro, algumas a disparada, meio pendidas para trás. A figura curva do carroceiro açoitando o animal. A carroça que tem dentro como se justapõe a essas que por ali transitam. É sempre o mesmo quadro. Um rapagão mal encarado fustigando o burro. Possesso. Naziazeno está cansado. O olhar que, de longe em longe, quando desperta, lança ao seu redor, há de ter esse cansaço, porque sempre respondem a esse olhar com um olhar de curiosidade. Os amigos no banco fronteiro conversam. Ouvi dizer que o Betinho do domingo não saiu? Quem que disse? Saiu sim. Naziazeno, quanta esperança já depositaram no Betim. Aos sábados era certo munir-se da sua cautela. Tinha um companheiro, o Alcides. Às vezes, quando a crise apertava, faziam sociedade. Um dia tinham tido um susto. Faltavam conferir apenas um páreo, o primeiro jogo. Alcides começara por longe, pelo último. Macau tinha acertado um. E se dá? Um turbilhão enche-lhe a cabeça. Vamos ver. O outro também, a Elga Singapura. O grande azar do penúltimo páreo. O seu azar. Alcides levanta-se da mesa. Tem medo de prosseguir, medo mesmo de acertar, quando desejava ter já errado, acabando aí essa ilusão torturante. Ele ainda se encaminha em direção ao grande quadro negro pregado numa das paredes do café, o passo vago como num sonho. Mas logo se reincorpora, decidido, e foge dali. Não quer saber de mais nada, quer ocultar-se, e é assim que encontra o amigo. Esse susto foi memorável, não saiu do outro domingo. Pequena pausa. O bolo, então, estava grande. Naziazeno entrara em betins que chegaram a render 8 ou 10 contos. Bom betins. 5, 500, 730 cruzados. O movimento está diminuindo, observa mentalmente Naziazeno. Tiraram muitos? 5. 1 conto e tanto per capita. Nova pausa. E você esteve lá? Não aguento aquela chorapada. Naziazeno, porém, está no prado. É uma tarde comprida, cheia de pausas, de ossos, de intervalos, uma pontinha de enxaqueca.
De quando em quando, a lufada dos cavalos, um entusiasmo que cresce muito, depois se atenua, até cair noutra pausa, noutro intervalo, seguindo de outra lufada. Eu só gosto de carreira em cancha reta. Muito mais divertido. Ele se recorda bem, e depois o Horácio e o Clementino falam muito nessas carreiras. Sempre saem em brigas. Horácio conheceu um sujeito muito esperto que armava um botequim numa barraca ao lado da cancha. A barraca, bebidas, copos iam numa carroça, puxada por um cavalinho de pelo pelado aqui e ali. Depois das corridas principais, atam-se carreiras menores. Os sujeitos sempre achavam quem quisesse correr com seu matungo de pelo pelado. Quantas corresse, quantas ganhasse. O espertalhão disfarçava em matungo, puxador de carroça, um parelheiro. Essa história agora lhe causou um mal-estar. Ele mesmo não vê bem a figura do cavalinho, confundia com a de um burro em disparada. Sentia uma amargura doída dentro de si, na altura do peito e do estômago. Uma série de ânsia e de náusea, e outra vez a figura superior inquietante do leiteiro e as palavras da mulher a metralharem tranquilamente seus ouvidos. Porque tu não viste então o jeito dele quando te declarou, lhe deu mais um dia. Talvez a sua mulher com os outros é tímida demais. Fosse a mulher do amanuense, queria ver se as coisas não manchariam de outro modo. Ela se encolhe ao primeiro revés. Foi com esse ar de ingenuidade, de fraqueza que o tentou, bem que se recorda. E como não havia de se recordar-se, é ainda esse mesmo ar de fraqueza, de pudor, de coisa oculta no interior que alimenta o amor, a voluptuosidade. Mas é um mal na vida prática. Ele precisava de um ser forte ao seu lado. Toda a sua decisão se dilui quando vê junto de si, como nessa manhã, a mulher atarantar-se, perder-se, empalidecer. É o primeiro julgamento que ele recebe. A primeira censura aos seus atos, os quais começam, pois, por lhe parecerem irregulares, ilícitos. Sentir-se-ia fortificado, ou menos justificado, se visse ao seu lado a mulher do amanuense franzindo a cara ao leiteiro, pedindo-lhe para repetir o que houvesse dito, perguntando-lhe o que é que estaria porventura pensando deles. A sua mulher, encolhida e apavorada, é uma confissão pública de miséria humilhada, sem dignidade, da sua miséria. O bonde, que deslizava numa corrida vertiginosa, parou de súbito, travado com força. Há um meio tumulto dentro do veículo, com os passageiros lançados para a frente, os bancos desarticulando-se. Ouve-se a voz ralhada do motorneiro praguejando para fora, para alguém que ainda se encontra na frente do carro. Alguns passageiros já estão levantados, curiosos. Nazianzen espicha o pescoço com atenção quase indiferente e chega a ver o casal de garotos. Causa daquilo, ele e ela, pequeninos, presos pela mão, os olhos apavorados, escapando do perigo com um ar de confusão estúpida. É um perigo essas crianças. Os pais é que mereciam. Querem perder as pernas, comenta o motorneiro, meio voltando-se para os passageiros. A voz ainda alterada, o bonde já em marcha. Aqui nessa cidade se conhece facilmente os moradores das linhas de bondes. O que tem mais pernas tem uma. Risos. Nazianzen mal percebe o que diz o motorneiro. Há um estribilho dentro do seu crânio. Lhe dou mais um dia, tenho certeza. Quase ritmado. Lhe dou mais um dia, tenho certeza. É que ele está se fatigando, nem resta dúvida. A sua cabeça mesmo vem sentindo confusamente de coisas estranhas, como no meio sonho, de figuras geométricas, de linhas em triângulos, de linhas em triângulo, em que há sempre um ponto doloroso de convergência. Tudo vai ter a esse ponto. Verdadeira obsessão. O sinal de campainha do interior do bonde leva-o à repartição,
a campainha do diretor repreensivo e deixe ao leiteiro. Passa-se um momento de intervalo, ouve-se depois a palavra trivial e a nova ligação angustiosa, o sapato. Traz o sapato desemparceirado da mulher, e outro o sapateiro não quer soltar, e todo reconstitui outra vez, o leiteiro. Decorre um certo tempo, longo talvez, em que a sua cabeça se vê arriscada tumultuariamente das linhas mais inquietantes. O jardim que os olhos afloram e mal enxergam na disparada do bonde faz um traço com um plano antigo e ingênuo de um jardim para o filho. O pobre do nosso filho não tem onde brincar. Quem não pode ficar na Ziazeno não pode ficar sem. O leiteiro, há por vezes um alívio. É só a existência vaga e dolorosa de uma coisa que ele sabe que existe, como uma vasa, depositada no fundo da consciência, mas não distingue bem, nem quer distinguir, um sofrimento confuso e indistinto, pois. Logo, porém, conta-se outras vezes linhas nítidas, associações triangulares bem definidas, dorso redonho de passageiros descendo do bonde, traço claro de dorso riscando o ar da escadinha. O leiteiro. A conhecida placa no consultório do estroncamento. Tu ainda não pagaste o doutor Naziazeno. O leiteiro. Ideia de desembarcar no mercado, imagem do Duque tomando o café, o leiteiro. As linhas unem os pontos como no quadro negro de colégio. Liguemos os pontos e a linha, os pontos e a linha ao ponto O. Naziazeno suspira cansado e a sua volta para casa meio se interroga numa espécie de névoa de reflexão. Para casa. Lhe dou mais um dia.